E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa terceira aula de Finanças na Prática com a Val. Bom, Val, já estamos na terceira aula e cadê a prática, né? Bem, essa é a nossa última aula, onde nós vamos falar a respeito de princípios de riqueza. Bom, tudo que nós aprendemos até aqui é muito necessário para darmos continuidade e agora, né, de forma prática. Mas sem entender isso aqui, pessoal, não tem como ir para a prática de primeira, tá? Não tem como. Você pode até ir para a prática, mas você lá na frente você vai voltar aos velhos hábitos, voltar a ter uma vida desorganizada, voltar a ter as finanças de uma forma totalmente errada. Por quê? Porque você não entendeu qual é a raiz do problema. Então, é necessário entender a raiz do problema. Quando a gente vai construir uma casa, primeiro o que nós fazemos? O alicerce. Então, o alicerce é aquilo que vai dar sustentação para você continuar a sua construção até colocar o telhado, certo? Então, da mesma forma, é o nosso curso de finanças. Primeiro nós falamos sobre o acordar, a aula número 1, é uma aula super necessária, né? Eu costumo dizer que ele é uma terapia, porque você procura buscar dentro de você o que aconteceu, né? Às vezes você está dormindo e nem sabe. Então vai lá na primeira aula para você entender o seu contexto, para você entender sua real situação e acordar. Na primeira aula, nós falamos sobre isso. A segunda aula, nós começamos a entender essas raízes profundas da nossa condição. Afinal de contas, uma vida financeira desequilibrada é apenas fruto. Então, nós precisamos entender o que são as raízes, o que está provocando uma desorganização, o que está provocando a gente não ir avante, avançar, sempre retroagindo, sempre dando de cara no muro, né? Parece que agora vai dar certo, mas chega lá na frente, você não consegue passar do teto, desce. Então, a segunda aula nós viemos falando sobre crenças, né? A importância de vocês entenderem essa segunda aula é extremamente importante para dar continuidade no curso. E a partir de agora nós vamos falar do dinheiro em si, só que ainda assim nós vamos falar sobre... faz parte ainda da raiz do problema, né? Então, hoje nós vamos falar sobre princípios e princípios de riqueza, né? A maioria das pessoas não tem conhecimento do que são princípios e nós vamos falar sobre isso hoje. E eu espero que vocês não percam nem um minuto dessa aula. E prestem bastante atenção, porque a partir de agora você vai começar a enxergar e entender de uma forma totalmente diferente o porquê e o motivo de tudo que tem acontecido até aqui. E depois de entender isso, pessoal, nós vamos partir nas próximas aulas para a forma prática. Então, exercendo esses princípios e esses conhecimentos que já obtivemos até aqui, se for preciso, reassista de novo todas as aulas, porque cada momento que você reassistir, você vai pegar coisa nova, né? O nosso cérebro não consegue captar tudo de vez. Volta lá e reassiste, que talvez algo muito importante que você assistiu, mas passou. E agora, reassistindo, você começa a pegar mais coisas, né? E nós vamos hoje falar sobre princípios de riqueza. Muitas pessoas têm uma intensa dificuldade de entender o que são princípios e o que são valores. Inclusive, acham que é a mesma coisa, né? Apesar dos valores, às vezes, ter o mesmo nome de princípios, não é a mesma coisa, né? E não é, vou explicar isso aqui para vocês. O conceito direto de princípios, pessoal, é porque princípios são regras. E, na verdade, quando tem uma regra explícita, essa regra está buscando proteger o princípio por trás. Por exemplo, não matarás, né? É proibido matar. Qual princípio aqui está sendo protegido por meio da regra, da lei? O princípio da vida, entende? Tem a regra, não adulterará, né? Não adulterarás. Eu estou falando aqui de 10 mandamentos bíblicos. Se você ainda não conhece, vai lá em Êxodo 20. Então, no princípio, não adulterarás, né? Na verdade, não é um princípio, é uma regra, é uma letra de lei. Não adultera. Mas o que essa letra de lei está tentando proteger, afinal de contas?
aqui protege o princípio da fidelidade. Entende que a letra da lei é para proteger princípios que há por trás dessa letra da lei? Por exemplo, quando a gente fala assim, toma água, faça exercício físico e se alimente bem. Qual princípio está por trás? Saúde. Então, a regra, ela é para proteger o princípio. E os princípios são regras universais, né? Os princípios, eles são universais. Em qualquer lugar do mundo, os princípios vão funcionar. Se você praticar esses princípios, se você conhecer de princípios e praticá-los em qualquer lugar do mundo, ele vai funcionar. Só que, em regra, um conceito direto é que princípios são regras universais, ou seja, serve para o mundo todo. Mas, o que são valores? Valores, de certa forma, não é bem princípios em si, mas valores entra aqui a cultura e o indivíduo. Por exemplo, e eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Os valores, eles são mais culturais e individuais. Cada pessoa tem o seu valor. Cada pessoa tem cada cultura também tem os seus valores. Mas que tipo de valores? Por exemplo, tem culturas que prezam pela diversidade. Tem culturas que prezam pela unidade. Ou seja, diversidade e unidade são princípios. Só que tem culturas que adotam princípios diferentes. E esses princípios adotados por eles são considerados valores. Então, são os valores daquela determinada sociedade, valores daquela daquele determinado indivíduo. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês a questão do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos aqui. Então, tem se confundido, né? Vou dar continuidade para vocês entenderem mais sobre princípios, porque as pessoas ainda não entenderam isso. Mas tem se confundido liberdade com libertinagem. Nos Estados Unidos, lembra? Nos Estados Unidos, qual era? Liberdade. Só que aqui no Brasil as pessoas estão confundindo libertinagem com liberdade. Liberdade é um princípio. Mas libertinagem é um vício, há diferenças, entende? Então, hoje em dia, muitas pessoas vão perguntar assim, gente, mas por que fulano e cicrano nem é evangélico, né? Nem é protestante, nem é cristão e prospera, enquanto os cristãos não prosperam? E a grande resposta é princípios. Princípios. Bom, e aqui eu quero explicar algo para vocês a respeito de princípios. Vamos lá. Princípios são coisas boas, né? São ações, atitudes, regras muito boas que ajudam a prosperidade em todas as áreas da vida. E quando eu falo de prosperidade, é a real felicidade em todas as áreas da vida. Porém, existe salvação. E aqui eu quero explicar duas coisas para vocês. Muita gente está prosperando e tem cristão que não prospera. E nós vamos entender aqui. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Existe uma pessoa cristã que lá na sua origem, lembra que eu expliquei a origem dos Estados Unidos e a origem do Brasil? Assim somos nós também. Qual é a nossa origem? O nosso pai e nossa mãe. Quais são os ensinamentos que eles receberam? O que eles nos passaram? Então, quais princípios eu tenho na minha vida, ou quais vícios, né? Quais valores e virtudes, ou quais vícios eu tenho? E quando eu falo vícios, pessoal, é tudo que é contra princípio. Vício aqui não é a bebida alcoólatra, não é o cigarro, não é essas coisas, não. Vício aqui vai muito além disso. Vício é tudo que é contrário ao princípio. Tudo que é contrário a virtudes. São vícios. Então, vamos compreender aqui. Existe Ana. Ana é cristã. Ela conheceu o cristianismo. E Ana vem de uma família totalmente desestruturada. Ana vem de uma família onde os pais são divorciados. Ana vem de uma família onde não tinha estabilidade emocional, onde vivia grandes privações financeiras, né?
materiais, e Ana não tem um conhecimento real de como era para funcionar as coisas. Por quê? Porque ela vem de um ambiente caótico, de uma família caótica. Então, no caso de Ana, ela conhece Maria. E Maria apresenta o evangelho para Ana. Maria fala de Cristo, fala da salvação em Cristo Jesus por meio da fé. E Ana se empolga e ela fala: eu quero essa salvação, eu quero ser salva e eu vou aceitar Cristo. E Ana aceita Cristo. Ana, ela passa a uma condição de salva em Cristo Jesus. E aí depois entra a questão da santificação, que vem obras e tudo mais. No entanto, para ser salvo, é necessário crer em Cristo. Agora eu quero falar para vocês de uma outra pessoa, José. José não é cristão, mas ele vem de uma família estruturada financeiramente. Ele vem de uma família funcional. Por mais que não eram cristãos e não acreditavam em Cristo, né? Não tinham uma fé em Cristo, eles eram pessoas, os pais dele eram pessoas de princípio, porque a família dele, a geração dele vinha ensinando princípios. Ensinava a poupar, ensinava a investir, ensinava a quitar as dívidas, ensinava não desperdiçar. Ele via o pai e a mãe sempre em harmonia no lar, eles tinham um emocional equilibrado, ele foi uma criança que recebeu segurança e tudo mais. E automaticamente, José, ele vai prosperar nas áreas da vida. E aqui é onde entra muita gente que fala assim: ah, mas fulano não é cristão, e olha o casamento de fulano como é que é lindo. E ele nem é cristão, enquanto tem aqueles cristãos ali, ó, que vive quebrado, vive isso, vive aquilo, aquilo outro. E agora? Quem é que está salvo? Está salvo quem aceita Cristo. Quem vive de princípio vai ter também suas recompensas. Quais suas recompensas? Ainda aqui nessa vida. Só que Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. E aqui o ideal de Deus eu quero mostrar para vocês. Porque o reino dos céus, ele é regido por princípios. E por isso que muitos ricos hoje prosperam e têm suas finanças, suas famílias bem formadas. Outros só têm as finanças bem formadas, mas falham na área familiar. Por quê? Porque cada área da vida tem princípios que precisam ser respeitados. Se na área das finanças uma família soube muito bem como gerir sua vida, ela vai prosperar. Ao mesmo tempo que na outra área da vida, por exemplo, ela vai estar doente. O que mais se vê são ricos doentes. Por quê? Porque eles tinham princípios de finanças, mas ao mesmo tempo não tinham princípios de saúde. E qual é o ideal de Deus? É que tenhamos princípios em todas as áreas da vida e que conheçamos a Jesus, a nossa fonte de salvação. Então, qual é o ideal de Deus? E o que é bom para a vida do cristão? Quando o cristão ele conhece a Cristo, quando ele começa a caminhada cristã, automaticamente a leitura do livro sagrado, a leitura do nosso mapa da vida, ela vai nos fazer conhecer de princípios. E ao conhecer de princípios, a vida vai se transformar também. Entende isso? Então, qual é o ideal de Deus? Que estejamos salvos em Cristo Jesus e vivamos princípios em todas as áreas da nossa vida. E aí é onde entra o grande milagre, vamos dizer assim. É onde você vai ver a grande transformação. É onde você vai ver pessoas, e aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Os pescadores. Quando os pescadores conheceram Jesus, né? Vamos falar aqui de Pedro, Tiago, João e André, né? Cada um, 2 irmãos e 4 amigos. Eles eram homens incultos, homens que não sabiam nem falar direito. No entanto, eles andaram com Jesus 3 anos e eles aprenderam da palavra. E isso automaticamente mudou a postura deles. Eles pareciam nobres. Foram homens que o mundo não pôde suportar. Por quê? Porque eles tinham nobreza de caráter, eles tinham nobreza de postura. Por quê?
Porque eles conheceram a palavra, o evangelho, o andar com Cristo os transformou. Então, nós hoje precisamos ter a salvação em Cristo Jesus e também nos transformarmos por meio dessa palavra. E aqui é onde você vai entender que muitas pessoas vivem de princípios, têm uma vida maravilhosa, né? Têm suas riquezas formadas em bons trabalhos, em negócios justos, negócios bons, que não foi de fontes irregulares. São pessoas que vivem muito bem, mas elas vivem princípios do reino sem ter aceitado a Cristo. Onde tem pessoas que aceitaram Cristo, mas estão no início de sua caminhada e estão ainda aprendendo de princípios, porque vieram de um lugar onde não tinha princípios, pelo contrário, tinha vícios. Onde não sabia o que era dialogar, sabia o que era discutir. Onde não sabia o que é liberdade de consciência, individualidade. E hoje nós vamos falar, né? Olha, Brasil e Estados Unidos, vamos falar de princípios. Quais são os princípios que regem? E uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Princípios levam a resultados. Para você compreender, né, para você poder olhar para alguém e ver os resultados dessa pessoa, você vai ver. É como se fosse um discernimento, é um discernimento espiritual. À medida que você tem conhecimento de princípios, você começa a ver pelos frutos. A palavra de Deus tem uma frase que eu gosto muito: pelos frutos os conhecereis. Então, os resultados, eles mostram que tipo de princípio aquela pessoa segue ou não. Vamos supor, aqui é para vocês entenderem bem isso. Uma pessoa que está obesa, né? Ao olhar para uma pessoa literalmente obesa, o que você vai imaginar? Que ela não segue princípios de saúde. Que uma pessoa obesa, por exemplo, ela não faz exercício físico, né? Para ela chegar naquela condição, ela não viveu princípios de saúde. Uma pessoa que está endividada, você vai entender que ela não viveu princípios de riqueza, né? Princípios que regem o dinheiro. Uma pessoa com a base familiar destruída, né? O casamento não deu certo, os filhos estão largados, tal. Por quê? Porque aquela pessoa não viveu, não teve no relacionamento dela base de princípios familiares, princípios cristãos familiares. Então, quando você vê uma família bem estruturada, provavelmente dentro daquela família existem princípios. Quando você vê uma pessoa financeiramente bem ajustada e tem o suficiente e não é endividada, ela vive princípios. Da mesma forma, uma pessoa que você olhar para ela caminhando na rua, né? Você vê músculos, né? Olha uma pessoa que tem músculos, uma pessoa que tem energia, você vai entender que aquela pessoa, ela, em certo grau, ela vive princípios. E aqui eu quero mostrar para vocês algo para poder vocês compreenderem sobre princípios e valores a respeito dos Estados Unidos e do Brasil. Por exemplo, vamos começar com a base da Constituição, né? A formação, por exemplo, dos Estados Unidos. Quem conhece a história sabe que os Estados Unidos foi criado, né? Foi constituído ali a partir de cristãos. Cristãos que eram perseguidos na Europa se mudaram para os Estados Unidos em busca de liberdade, onde eles poderiam ter a chamada liberdade de consciência. Esses mesmos cristãos que saíram fugidos, né, atravessaram o oceano e foram para a América, no meio do mato, montaram uma pequena vila, começaram a viver com princípios cristãos, né? Eles respeitavam a liberdade de consciência, eles eram protestantes, eram cristãos protestantes, queriam viver a verdade pura como ela era. E o cristão, gente, a Bíblia, ela tem princípios. E esses princípios bíblicos são os mesmos princípios dados aos judeus. Princípios esses que são princípios literalmente de prosperidade. Quando eu falo em prosperidade, não estou falando em prosperidade apenas financeira. Prosperidade em todas as áreas. E aí você vai entender a formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a partir de onde? De um grupo de cristãos que fogem
de uma ditadura, de uma monarquia praticamente, de uma perseguição, onde eles não poderiam viver a fé conforme eles acreditavam, e eles saem dali e buscam refúgio num lugar no meio do nada. E ali onde eles buscam refúgio no lugar no meio do nada, eles podem viver aquilo que eles acreditavam ser o correto. Aquilo que eles estudavam nas escrituras e eles viam que era daquela forma que era para se viver. E ali eles começaram a crescer, a prosperar, e com base em dois princípios: o protestantismo, que é acreditar na palavra e viver a palavra como ela era, juntamente com a democracia, liberdade de consciência, liberdade religiosa. E dentre desses dois princípios, os Estados Unidos foi formado. E por viver princípios, ele se tornou a maior potência mundial. Hoje em dia, vamos dizer que os Estados Unidos é a maior potência e ele vai chegar ainda mais nessa condição de potência, né? Hoje, os Estados Unidos, ele é visto como um lugar de liberdade religiosa, apesar de que quem conhece profecia sabe que esse momento, que todos esses princípios um dia vai parar, mas no momento e desde a criação dessa nação, ela se iniciou com um grupo de cristãos, e esse grupo de cristãos viveram a democracia, a liberdade de consciência, juntamente com o protestantismo, baseado em Cristo, né? O cristianismo verdadeiro e simples. E por viver princípios, esse país cresceu e se tornou uma potência, uma superpotência, se tornou modelo para as outras nações. Tá, essa é a realidade dos Estados Unidos. Por quê? Porque foi construído e criado, nasceu de princípios e valores cristãos. Mas agora, né, e nasceu dentro de um contexto de um grupo que buscava liberdade. Mas agora vamos falar de uma outra nação que, infelizmente, é a nossa nação, o Brasil. O Brasil é uma nação e agora nós vamos entender como o Brasil nasceu. O Brasil nasceu, vamos entender o contexto, né, de como foi a descoberta do Brasil. Quando você estudar história, gente, livros de 5º ano, tem bastante história ali, dá para pegar muita coisa. Quando você entende que o Brasil, ele era um lugar, uma mata maravilhosa, linda, rica, ainda não descoberta, né, por essas outras nações ricas, o que aconteceu? Descobriram que aqui era muito rico e vieram para cá. Ao vir para cá, para o Brasil, aqui tinha os povos indígenas, né? Provavelmente tinha outras pessoas também, não sei, mas tinham povos indígenas. Aí veio a realeza de Portugal para cá. Essa realeza chegou aqui no Brasil, começou a explorar o Brasil, começou a extrair as riquezas do Brasil, vamos dizer, se aproveitar do Brasil. E para o trabalho do Brasil, tentaram escravizar os índios, né, o povo, a população indígena da época, e aí esses indígenas não aceitaram isso. No entanto, foram para a África e lá escravizaram muitos africanos e trouxeram esses africanos para trabalhar aqui no Brasil. E daqui a pouco vocês vão entender isso. E aí vieram aqui para o Brasil. Então aqui nós já falamos de portugueses, falamos de africanos e povos indígenas. E hoje nós somos fruto desses 3 povos, entende? Somos fruto desses 3 povos. E como é que o Brasil, ele nasceu? Ele nasceu num contexto de escravidão, né? Nós como nação nascemos num contexto de escravidão. E aqueles que não eram escravizados eram escravizadores, ou seja, praticamente uma ditadura, né? Uma pessoa que escraviza outro. Aqui já passou longe de princípios, entende? Aqui já entrou o contrário de princípios. Aqui já entrou totalmente a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. O Brasil, também hoje, ele vem dessa mistura de povos.
um povo que não tem uma identidade. É uma mistura de povos. Não tem uma identidade em princípios. Uns sabem escravizar, os outros sabem serem escravizados. Parece algo, assim, é muito nítido isso aqui hoje. E essa escravidão, essa escravatura, até hoje funciona, mas de uma forma tão espiritual e tão moderna que as pessoas não percebem, né? As pessoas de cor, né, os negros, hoje, até hoje, sofrem aqui no Brasil, são raríssimos os casos, mas em sua maioria sofre a raiz da sua identidade, que foi um povo que foi trazido de longe, chegou aqui e foi escravizado. Então, o Brasil ele não é criado em um contexto de liberdade religiosa, pelo contrário, de liberdade não tem a liberdade de consciência, sabe? Foi onde tinham escravos e escravizadores, dois extremos, pessoas super arrogantes, pessoas muito, muito ditadoras, né? É uma monarquia que veio de longe para cá. E o Brasil é fruto disso. O brasileiro, ele aprendeu a ser explorado. Ah, mas o brasileiro sabe ser explorado. Gente, isso é uma raiz, isso é uma identidade. Isso parte lá do início, do princípio das coisas. Entenderam? E aí, hoje em dia, nós reproduzimos isso. E lá nos Estados Unidos, onde tinha a liberdade religiosa e nasceu como seio de liberdade religiosa, aqui não se entende. Aqui se entende liberdade por libertinagem. Vamos falar dessas virtudes, desses valores particulares e dos vícios. Então, pessoal, tem muita diferença entre um e outro, tá? Há uma grande diferença entre virtudes e vícios. E tudo que é contrário à virtude, ao valor que tem por sua base princípios, tudo que é contrário são vícios, tá bom? Vamos falar aqui sobre o domínio próprio. O domínio próprio, ele é uma virtude. É uma virtude. E qual é o contrário de domínio próprio? Falta de domínio. A pessoa que vive com as paixões à flor da pele. E quando eu falo paixões à flor da pele, pessoal, eu falo de pessoas que vivem iradas, muito reativas. E tudo isso é o contrário do domínio próprio, por exemplo. Eu quero ver uma outra forma aqui de virtudes que é contrário às vícios, para vocês terem uma noção. Deixa eu pensar aqui para vocês. Algo que é uma virtude, mas que tem um vício ali, e tem um vício que é o oposto. Uma pessoa que é bem ordenada, isso é uma virtude, entende? Uma pessoa bem ordenada, uma pessoa organizada, uma pessoa bem alinhada é uma virtude. E essa virtude, ela vem de princípios, ela vem dos valores que aquela pessoa adquiriu. Mas tem o contrário, tem aquelas pessoas que são viciosas, né? Tem os seus vícios. E qual é o contrário da organização? Uma pessoa que vive desorganizada, uma pessoa que vive na correria, uma pessoa que não... eu coloquei a chave ali, cadê a chave? Gente, o nosso cérebro, ele se vicia em comportamentos, em hábitos, né? O hábito, quando a atitude ela é muito repetida, ela se torna hábito. E às vezes nós herdamos isso lá da infância, por viver num ambiente caótico. Se você ainda não assistiu sobre ambiente e tudo mais, está na nossa segunda aula lá sobre crenças, volta lá. Então, tudo isso provoca também os nossos vícios. O que mais tem na era de hoje, nos tempos de hoje, são pessoas de hábitos viciosos. Pessoas de maus hábitos, de vícios, de comportamento. E o pouco que se tem são pessoas de virtudes. E automaticamente, pessoas de virtudes vão prosperar. Pessoas de virtudes vão prosperar. Se ela tem virtude na área familiar, ela vai prosperar na área familiar. Se ela tiver virtude na área financeira, princípios de finanças, ela vai prosperar. Se ela tiver princípios na área da saúde, ela vai prosperar naquela área da saúde. Por exemplo, uma pessoa que cuida do seu corpo, que cuida de sua alimentação, do seu sono,
Gente, vocês já viram aquele senhorzinho, aquela senhorinha com 70, 80 anos, com o rosto de quem tem 50, enquanto a criatura ali tem 30 anos, tá com cara de 50? Então, são virtudes, valores que a pessoa, princípios que aquela pessoa viveu naquela determinada área, que trouxe aquele resultado para ela. A maioria dos casos é isso, gente. Por exemplo, nos princípios de riqueza. Nos princípios de riqueza, é muito raro ter uma pessoa que foi à pobreza e está vivendo em pobreza, que não seja por falta de virtudes, que não seja por atitudes viciosas naquela área, compulsão em compra, falta de organização financeira, falta de planejamento e orçamento, sabe? Falta de saber poupar, falta de diligência. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui nessa aula hoje. Então, essas pessoas cresceram de formas viciosas. E por isso elas não têm esse resultado. Val, mas tem pessoas que podem estar numa condição difícil, porém, que não foi por falta de virtudes? Pode. Alguns casos, por exemplo, vício financeiro, causa de doença, de alguma catástrofe natural, levou tudo que a pessoa tinha. Então ela agora está numa situação de extrema pobreza, mas entenda uma coisa, essa mesma pessoa que foi lá embaixo, no fundo do poço, devido a uma circunstância adversa da sua vida, logo ela se levanta de novo, tá? Ela vai se levantar, Na medida que ela caiu aqui, ela sobe com muita força. Vamos falar aqui no caso de Jó. Jó foi um homem que aconteceu uma catástrofe não tão natural, né? Ali estava testando a fé dele, tinha algo espiritual por trás. Mas Jó foi um homem, um bom exemplo de alguém que foi na lama, no chão, e que era um homem de princípios. A palavra de Deus diz que ele era íntegro, integridade, todas as áreas da vida dele. E ele foi testado, ele foi provado, e ele passou na prova. Então, por ser íntegro, Jó é um caso de alguém que está numa dificuldade, que ficou numa dificuldade financeira, não por vício, sabe? No caso de Jó. Mas a maioria do mundo hoje, gente, todo mundo, eu acho que eu nunca conheci alguém que ficou zerado, principalmente financeiramente, por falta de por conta de uma catástrofe natural. Todos os que eu conheci, que eu conheço, é por causa que faltou ali o conhecimento e a educação em princípios em determinada área. Foi falta de ensinamento e de educação. E aqui eu quero falar para você que o verdadeiro evangelho vai te educar. O verdadeiro evangelho não se aproveita de você. Cuidado com os lobos roubadores. O verdadeiro evangelho te educa, ele não te pede o dinheiro que você tem e troca e fica com barganha. Não é isso. Então, virtudes, né? A maioria das pessoas que tem virtudes, se acontecer algo na vida delas e elas for lá no chão, elas vão lá no chão, mas elas vão se levantar, talvez muito rápido. Por quê? Porque elas vivem de princípios universais. São pessoas de virtudes e valores, então essas pessoas vão prosperar cada vez mais. Então é interessante você fazer uma autoanálise da tua vida. De que meio você vem? Quem é a sua origem? Seus pais, seus avós, sabe? Quem são a sua base de contemplação durante a infância? Quem foi que te ensinou? Sabe? Porque às vezes a gente na nossa cabeça, não, mas eu tive uma boa infância e tal, mas essa é a sua visão. Quando você tem a visão do que é o correto, você vai entender que você, na verdade, levou uma vida toda viciosa, né? Uma vida toda de vícios, sem virtudes. Que o esquecer a porta, esquecer a chave da porta, não sei onde coloquei, é algo que você adquiriu, é um vício. Não se lembrar onde você colocou isso, aquilo, outro, viver endividado. A pessoa que vive endividada, a pessoa que vive de compulsão de coisas, vai lá no seu guarda-roupa. Quantas roupas tem ali dentro que você não sabe quando usou? Roupas que você comprou simplesmente porque estava na promoção. Então, tudo isso são vícios adquiridos no decorrer da vida e há algo ali por trás que você nem sabe o que é.
No entanto, a partir de hoje você vai saber. E hoje eu separei para vocês, acredito que foram 12 princípios. Eu separei os principais princípios de finanças, para vocês entenderem quais são esses 12 princípios de finanças. E a partir da próxima aula, nós vamos começar a colocar esses 12 princípios em prática. Vamos fazer todo o nosso planejamento, todo o nosso orçamento, todos os outros conhecimentos, como eu vou estar ensinando aqui para vocês, baseados dentro desses princípios. Ou seja, para ter uma mudança real, para ter uma mudança literal na vida, para ser realmente uma renovação da mente. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos renovar nossa mente com conhecimento verdadeiro, tirar todos os vícios e entrar as virtudes bíblicas na nossa mente. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer esses princípios de finanças para que na próxima aula nós possamos começar de forma prática. Gente, isso aqui não é encher linguiça. Fica nesse vídeo, fica nessa aula até o final. Assista as outras 2 aulas, porque elas são essenciais para que você tenha realmente uma renovação de mente, para que você realmente tenha uma mudança real, uma mudança verdadeira na área de finanças, que é o que eu estou propondo com esse curso.